Aleluia. Aí, eu gosto desse aleluia assim. Vou até pedir mais um, porque eu fiquei até mais empolgado agora. Quem está feliz dá um aleluia. Glória a Deus. E talvez você no seu coração se pergunte referente à Santa Ceia muitas vezes, será que eu posso tomar sendo um pecador a Santa Ceia, Fábio? Será que as crianças que agora chegaram aqui, elas podem tomar a Santa Ceia, Fábio? Será que eu não fui batizado ainda, eu posso tomar a Santa Ceia? Fábio, eu sou membro de outra igreja, eu posso tomar a Santa Ceia aqui com vocês? E são boas perguntas, são perguntas válidas. Né? E eu quero discorrer um pouco com vocês a respeito do que Lucas diz. Você pode acompanhar aqui, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 22 em diante vai dizer o seguinte, no versículo 7, a partir do versículo 7. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo... Aqui Jesus fala, ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. E eles disseram, onde tu quer que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro d'água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa, o mestre te diz, onde está o aposento dos convidados? Grava aqui, dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então eles vos mostrarão um grande quarto superior mobiliado, em outra tradução, um cenáculo. Ali vai fazer os preparativos. E eles foram e acharam como eles lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E disse-lhes... Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra o reino de Deus. Até aqui. Irmãos, nós acabamos de ler o que aconteceu na quinta-feira. Mateus 26 vai dizer que isso aqui foi antecedendo a morte e crucificação de Jesus. Né? Então aqui Jesus ele se reúne com seus discípulos e ele sabia que ele seria traído, seria vendido, seria condenado, seria crucificado, e ele está falando para os seus discípulos preparar essa Páscoa, e em Mateus 26 você vai ver que ele vai dizer que em breve ele vai ressuscitar. Eu não sei se você sabe como é que era a Páscoa antes de Jesus. Como é que era a Santa Ceia antes de Jesus? Eles celebravam a Páscoa com um cordeiro pascal. Eles assavam o cordeiro, a churrasco. Quem gosta de churrasco que nem eu aqui? Da próxima vez nós vamos ter um churrasco, então. Amém? Na Santa Ceia. Eles celebravam a Santa Ceia, John, com um churrasco, com ervas amargas e com pão ázimo. Tu viu que é ali que Jesus fala, né? Do pão ázimo. É isso que eles faziam. E por que eles faziam isso? Para lembrar do povo que saiu do Egito, do dia em que Deus tirou aquele povo e libertou aquele povo do Egito. Só que aqui você vai ler, muitas vezes a gente lendo aqui, né? A gente vai lendo o versículo 14, que vai dizer assim, e chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. A pergunta é, eram os 12 apóstolos que estavam com ele, ou além dos 12 apóstolos não tinha mais ninguém? Porque a nossa mente, ela traz... muitas vezes aquele quadro do Leonardo da Vinci, que se chama A Santa Ceia. E naquele quadro está Jesus e está os seus 12 apóstolos. Então a gente imagina que tinha 12 apóstolos ali. Mas quando você para ler aqui e notar algo além, porque às vezes a gente fica anotando esse texto, né, e baseando muitas vezes a nossa imaginação, o nosso pensamento, naquilo que nós vimos, por exemplo, num quadro como o de Da Vinci, que não é a palavra de Deus, então não é referência para a gente basear e entender o que está acontecendo ali. Mas no verso 10 vai dizer assim, eis que quando entrares às cidades, encontrarei um homem carregando um cântaro d'água. Então supõe-se que esse homem era solteiro. É o que dizem. Por quê? Porque só quem ia buscar água era a mulher. Esse era o papel da mulher, ir buscar água. Você vai ver lá em Moisés, as filhas de Midian, filhas dos sacerdotes buscando água. João capítulo 4, a mulher samaritana, ela vai buscar água. Quando Abraão ele fala para o seu servo e diz para o seu servo assim, vá atrás de uma esposa
para Isaac, Rebeca estava buscando água, então as mulheres buscavam água. Mas deixa eu te perguntar, não é razoável que se a esposa dele estivesse doente, ele não iria buscar água? Hein, Alex? Tu lava a louça lá também, né? Faz comida e muito bem, eu já jantei algumas vezes lá. Não é só a mulher que faz, né? Então supõe-se que ele era solteiro por causa disso, mas vai dizer assim no versículo 11, e direis ao dono da casa, ou um outro texto vai dizer ao chefe da família, porque a palavra usada aqui é oikodespostes, do grego. No grego está falando, sabe o que é o déspota? Isso até traz para o português. No português, o déspota da casa é o chefe da casa. Então está falando que naquela casa existia um chefe. Se o texto estiver correto, vai dizer que ele vai pedir para o chefe da casa, onde está o aposento dos convidados, que comerei a Páscoa com os meus discípulos. E aí ele mostra um grande quarto superior mobiliado, e ali ele faz os preparativos. Eu quero que você abra comigo em Êxodo, se você tiver a sua Bíblia, se não pode acompanhar, aqui capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 26. Vai dizer assim, e acontecerá que quando vossos filhos disserem, o que quereis dizer com este culto? Me acompanharam? Está aqui no telão? 12:26, né? Só esse. Só esse versículo aí tá bom. Então, quando você volta lá no Antigo Testamento, você vai ver que quem participava da Páscoa? Todos participavam da Páscoa. Se você discorrer o texto, você vai ver que em breve vai dizer assim, e se tiver entre vós alguém que for estrangeiro, ou comprado por dinheiro, e esse, no meio de vós, quiser participar com vocês da Páscoa, então que os homens que estão com ele sejam circuncidados. Então todos participavam. Até os de fora poderiam participar com essa condição. A restrição que tem é essa, mas se eles circuncidados fossem, poderiam participar. Paulo vai dizer a nós que a nossa circuncisão é a nossa fé. Presta atenção aqui em mim um pouquinho, é importante que você aprenda isso. Você está aqui hoje por causa da vossa fé, sim ou não? Eu, na minha concepção e na minha cabeça, acredito que você está aqui pela sua fé. Talvez não racionalmente você tentou imaginar você nesse momento, mas em algum momento você pensou, hoje é domingo e hoje eu preciso ir à casa do meu Deus. Eu não acredito que você venha até essa sala pequena que nós estamos aqui, porque você queria ver um grande e bonito templo, ou porque eu teria cadeiras confortáveis para oferecer para você, mas você veio aqui por causa da vossa fé. E aqui em Êxodo está fazendo a pergunta, o que eu direi para os meus... Deus deixa essa instrução, o que eu direi para os filhos, viu, crianças? Está dizendo assim, ó, Deus falando para as pessoas lá, ó, o que vocês vão dizer para os seus filhos quando eles perguntarem a respeito da Páscoa, que era a festa da ceia? Então nota que, para essas crianças, isso aqui é um suquinho e um pãozinho. Mas a instrução de Deus é, eles vão comer e vai chegar o dia que eles vão perguntar para vocês. O que é esse pãozinho, esse suquinho? E eu não sei você, mas quando eu tiver o meu filho, eu quero segurar ele no colo e eu quero falar para ele. Eu imagino que eles fariam dessa maneira, né? Filho, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu e a sua mãe, nós trabalhávamos como escravos no Egito, de sol a sol, fazendo tijolos debaixo de aço. Mas um dia, o nosso Deus, Ele veio e nos libertou, nos levou para uma terra ampla, espaçosa. E esse que é o nosso Deus, agora todas as vezes, no 5º dia de Nissan, nós paramos e nós recordamos aquilo que o nosso Deus fez por nós. Né? Quem sabe ele disse, eu até gosto do churrasco, mas essa erva amarga e esse pão aqui duro, feito na chapa, não gosto. E aí quando seus filhos perguntarem para você, o porquê esse suquinho, por que esse pãozinho? Da mesma maneira você vai dizer,
porque eu estava perdido. Muitos aqui, se não tivesse Jesus encontrado você, você estaria perdido ou estaria se perdendo nesse momento. E você vai olhar para os seus filhos e vai dizer: Jesus me encontrou, Jesus me libertou, Jesus me curou. E você vai falar para ele, contar a história da redenção. Mateus 26 vai dizer que estavam ali com ele os 12. Jesus era judeu, os 12 eram judeus, o dono da casa era judeu. Então, quando nós imaginamos que Jesus chegou naquele lugar, eu não sei você, mas pensa um pouquinho comigo, só um pouco. Chega Jesus na casa dele, tu acha que que o dono da casa ia se retirar, ou que Jesus ia dizer para o dono da casa assim: ei, eu vou fazer a Páscoa aí na tua casa, mas eu quero que tu vá embora. Esse estranho, porque não menciona o nome dele. Então chega um estranho na minha casa, e agora ele vai servir a Páscoa, e eu apresento um cômodo para ele, e ele diz para mim: não, tu não fica, tu sai. Só quem vai tomar aqui. Se o texto não está errado, e a tradução não está errada, ele era o chefe da casa, então bem provável que junto estava a sua esposa e os seus filhos ali também. Agora abre comigo em Mateus 26, ou acompanhe aqui na tela, não precisa necessariamente abrir a sua Bíblia. Mateus 26, versículo 27 vai dizer assim: e tomando o cálice, deu graças e deu-lo dizendo: bebei todos eles. Bebei todos eles. Então a gente pode perguntar, será que estava Jesus com os 12? Mas por que o evangelista Lucas, o médico Lucas, ele não escreveu estava Jesus e os 12? Porque a gente fica muitas vezes centrado naquilo que são instruções que a gente recebe antes do texto. Nota, eu tenho uma Bíblia gigante aqui, que essa Bíblia, talvez 1/4 dela não seja a palavra de Deus. E eu tenho livros que muitas vezes eu vou ler e só a introdução do livro tem 50, 100 páginas de uma pessoa me explicando o que vai falar o autor. E quando eu começo a ler realmente o que a palavra diz, eu já estou instruído a entender da maneira que aquela pessoa quer que eu entenda. Então, muitas vezes, o necessário, e eu concordo que você deve estudar, e que você deve ler outros pensadores, mas o necessário é que você entenda o texto, e ninguém pode passar por cima do texto e daquilo que Jesus falou. E nós acabamos de ler que Jesus vai dizer: bebam aqui todos, todos aqui vão beber. Se você depois quiser me abordar, conversar comigo sobre esse assunto, eu estarei à disposição. Você pode vir: Fábio, eu quero entender melhor, eu quero entender um pouco mais, eu não quero me alongar muito, mas volta lá para Lucas. Lucas 22, capítulo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. Eu quero falar só de 3 aqui. Desses 12 discípulos que estavam com ele, desses 12 apóstolos que estavam com ele. Um deles era Tomé. Tomé era crente? Sim ou não? Nesse dia? Quem sabe me dizer? Não. Tomé não era crente, mas Tomé tomou a ceia. Depois que Jesus haver dito que iria ressuscitar, os discípulos eles estão reunidos e Tomé diz assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver as suas chagas e o seu lado. E quem sabe Jesus ouviu aquilo, Jesus aparece na casa, e aí Tomé constrangido: está aqui, Tomé, pode tocar. Né? Levanta. Não, Jesus. Aí Tomé faz a declaração: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Não, mas eu faço questão que você toque. Quem sabe o seu coração chegou hoje aqui, assim como Tomé, em dúvida. Em dúvida em relação ao que Deus é capaz de fazer na sua vida. Mas Tomé estava lá, tomou a Santa Ceia. Judas estava lá e tomou a Santa Ceia. Judas tinha vendido Jesus, tinha traído Jesus, e Judas tomou a Santa Ceia com Jesus. E nota no que eu vou dizer agora: o fato de ele ter vendido Jesus não foi o que fez
com que ele tivesse se suicidado, ele desistiu, mas ele poderia ter continuado. Quantos que vendem Jesus? Quantas vezes aqui foi mencionado hoje, pessoas que trocam, assim como o Senhor, eu também conheço muitos. Muitos que chegaram lá na minha igreja e pediram oração para o meu pastor, e eu vi com os meus próprios olhos, Deus prosperando essa pessoa abundantemente. Eu vi pessoas que disseram, pastor, eu estou desempregado, eu preciso de um trabalho, e aí quando conseguiu o emprego, ele foi lá e falou, esse trabalho na verdade ele é longe, ele é numa cidade de 100 quilômetros daqui, eu vou trabalhar de segunda a sexta. E o pastor falou, tudo bem, Deus respondeu a nossa oração, mas quando chegar no domingo eu quero te ver na igreja. Passou o mês inteiro, todos os finais de semana, ele ia para a praia com a família e não ia para a igreja. Aí quando ele ficou desempregado novamente, que terminou aquele serviço, ele voltou para o pastor, pastor, eu estou desesperado, estou sem emprego. Não só esse, tantos outros que eu vi, que vendiam Jesus, que vendem Jesus, que trocam a possibilidade e o dever de estarem aqui, cultuando a Deus, porque hoje eu quero sair e dar uma volta. E deixa eu te dizer, assim como esses, muitos que estão aqui talvez já fizeram, vão fazer, ou assim como Pedro, um outro discípulo que estava ali e bebeu da Santa Ceia, que logo em seguida negaria Jesus. Né? Quantos de nós? Eu estou olhando para pessoas aqui que vão negar Jesus. Mas deixa eu te dizer, volte para esse lugar, porque aqui há salvação. Volte para esse lugar, porque Pedro voltou e continuou fazendo parte daquele rebanho. E por isso Deus pôde cumprir as promessas que tinha na vida de Pedro. Então se você, porventura, vier a negar a vender Jesus, volte para esse lugar, continue com o rebanho, porque Jesus vai olhar para você e depois você vai ver mais para frente ele se encontrando com Pedro e dizendo para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Pedro nega Jesus e por 3 vezes Jesus vai perguntar para Pedro, e Jesus ele usa a palavra ágape, que é amor perfeito. Ele fala, Pedro, tu me amas com o amor perfeito de Deus? Senhor, tu sabes que eu te amo, e a palavra que ele usa é filéu. Ele não consegue alcançar o nível de Jesus, ele fala, tu sabe que eu gosto de ti, Senhor. Mas pela 3ª vez, então, Jesus ele desce o nível e fala, Pedro, tu me filéu, tu gosta de mim? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Aquele cara que era fortão, aquele cara que se achava que era Pedro, que estava por cima da carne seca, que nem diz o outro, né? Agora, ele está com o coração humilde. Ele passou pelo processo. Ele precisou passar pelo processo. E o processo ensinou a ele humildade. Não, Senhor, eu irei contigo até a morte. Antes era assim, né, que ele dizia. E puxa a espada e corta a orelha do soldado. Agora ele, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E por 3 vezes, simbolizando as 3 vezes que negou, agora Jesus fala para ele, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lucas capítulo 22, versículo 19, vai dizer assim, tomando o pão e tendo dado graças, partiu-los dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós, e fazei isso em memória de mim. Essa é a Santa Ceia. A Santa Ceia de pecadores, de homens como aqueles apóstolos que estavam sentados à mesa junto com Jesus. A Santa Ceia de crianças, que os seus filhos um dia vão virar para você e vão perguntar o que isso significa, meu pai. Mamãe, me explica o que isso significa. Por que toda vez, uma vez no mês, a gente vai na igreja e o pastor nos dá aquele pãozinho, aquele suquinho? Em 1212, o Papa Inocêncio III, ele convoca o Concílio de Latrão. Em 1215 acontece esse concílio. E até esse momento, deixa eu dizer algo para vocês. Essa Santa Ceia que acontecia aqui não era dessa maneira, era como a gente viu. Era um jantar, eles comiam, cada família assava um cordeiro, assava carne. Tinha pão e tinha ervas amargosas. Depois a igreja primitiva continuou fazendo desse jeito. Uns levavam os ricos muita coisa e os pobres pouca coisa. Mas nesse concílio que eles fizeram, eles iam conversar sobre 3 assuntos. As cruzadas, a reforma e, por lástima, no meu entendimento, eles trataram a Santa Ceia como transubstanciação
do corpo de Cristo. Então não era mais pão, agora é uma hóstia. Eles tiraram o vinho e eles acreditavam que quando o ministro da Eucaristia, agora era um dogma da igreja, você já deve ter ouvido falar disso, ele te entregava aquilo, aquilo verdadeiramente se tornaria a carne de Cristo. E aí muda totalmente agora a nossa visão. E lembra, eu quero que você tenha a visão do que a Bíblia diz. Não do quadro de Da Vinci, não do concílio de Latrão, do Papa, mas o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, beberam todos. Então hoje, você vai pedir perdão para Deus. E com alegria no seu coração, porque Deus, Ele está nesse lugar. E se você chegou aqui enfermo, Ele vai curar você. Se você chegou aqui com as suas amarras, preso, precisando que Ele desamarre e liberte a sua vida, hoje é uma noite que as coisas se fazem nova na sua vida. Hoje é uma noite que Ele quer trazer transformação. Quantos Pedros tem aqui? E Pedro, por final, na história, conta que nos últimos dias da sua vida, ele olha para a cruz e ele diz, ó maravilhosa cruz, como eu te desejei, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Volte sempre para este lugar. Amém? Eu quero convidar o John, a Paola. Eles vão estar servindo a Santa Ceia. A Emily pode estar tocando, por favor. Aleluia. Aleluia. Você vai pegar o pão, você segura, nós vamos beber todos, comer e beber todos juntos. Isso. Você pode servir. Em seguida nós estaremos orando e participando da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. A Bíblia vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. Esse momento é o momento de você pensar, refletir, fazer isso em memória de Jesus, mas sabendo também que Ele é aquele que transforma a tua vida, aquele que cura as tuas enfermidades, aquele que sara o teu casamento. Aleluia. Nesse momento vamos orar pelo pão. Aleluia. Nesse momento, Senhor, pedimos que Tu venha com o Teu Espírito Santo, Pai. Nesse momento, Senhor, limpa as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Isaías diz, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Então, Senhor, se aqui existe alguém enfermo nesse momento, que o Senhor possa curar, Senhor. Não só o corpo também, mas a alma. Alguém aqui angustiado, alguém aqui triste. Tu és aquele que tem poder para sanar, para curar, para libertar, Senhor. Nesse momento nós oramos, Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, Senhor. Aleluia. Você pode participar do pão.
também, Senhor, esse vinho, assim como tu propuseste naquela noite, Senhor, onde antes era amolado e matado um cordeiro, Senhor, para que comemorar a Páscoa, mas naquele dia tu substituiu, Senhor, aquele cordeiro, aquelas ervas amargosas e aquele pão asno, por o verdadeiro cordeiro. Não era mais necessário o sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro que morreu por nós e derramou seu sangue ressuscitaria no terceiro dia. E em memória, Senhor, da maneira como tu ensinou, hoje, Deus, nós vamos tomar o vinho, lembrando, Senhor, do teu sangue que foi derramado para a salvação das nossas almas, para perdoar os nossos pecados. E voltamos, Senhor, para perto de ti. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você chegar no céu, me procure. Eu vou estar lá. Pode me procurar. E eu também vou procurar por você. Amém? Nesse momento você pode estar tomando vinho. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Tu és poderoso, Jesus. Convido o ministério de louvor. Continue em oração, igreja. Põe a mão no seu coração nessa noite e vamos